Bem-vindos ao Portal Oculto, onde o medo ganha vida e o desconhecido vos aguarda. Eu sou Dorian, e hoje vamos desvendar histórias que desafiam a razão e perturbam a alma. Feche os olhos, respire fundo e adentre este mundo de mistérios. Vamos começar. Quando se muda para a casa dos sonhos, quem poderia imaginar que a felicidade seria rapidamente ofuscada por uma sombra? Em um tranquilo dia ensolarado, Helena e Rafael, um jovem casal do bairro de Lourdes em Belo Horizonte, mal podiam conter a empolgação ao entrarem na sua nova residência. As paredes da antiga casa colonial, com suas janelas azuis e o jardim florido, pareciam prometer um futuro repleto de risadas e amor. Mas, como o destino muitas vezes revela, a normalidade é uma ilusão delicada, pronta para ser quebrada. Nos primeiros dias, a vida parecia perfeita. No entanto, logo começaram a notar algo estranho. Um grupo de homens que passava frequentemente, cortando caminho pelo seu jardim. A princípio eram apenas silhuetas indistintas, mas logo suas risadas e comentários maldosos começaram a ecoar nas paredes da casa. Helena sentia um nó na garganta toda vez que um deles atravessava seu espaço, um espaço que deveria ser sagrado. Rafael tentava proteger sua amada, mas a sensação de inviolabilidade que deveria acompanhar a mudança para um novo lar rapidamente se transformou em uma inquietante vulnerabilidade. Com o passar do tempo, as aparições tornaram-se mais audaciosas. Os homens, agora mascarados, começaram a assediá-los à noite, com assobios que se arrastavam como um presságio sombrio. As batidas leves nas janelas tornavam-se um ritual macabro, e o que antes era um lar acolhedor se transformava em um cenário de terror. A segurança que haviam instalado para proteger sua privacidade foi destruída, como se aqueles intrusos quisessem garantir que Helena e Rafael estivessem sempre sob seu olhar ameaçador. A cada dia, a casa, que deveria ser um abrigo, tornava-se um labirinto de medos. A polícia, sempre tão distante, oferecia apenas palavras vazias. "Vamos investigar", diziam enquanto as sombras se aproximavam, e uma presença estranha e opressiva parecia envolver a casa. Em uma noite, um dos homens, um espectro encapuzado, ficou parado em frente à janela, observando-os com olhos vazios e penetrantes, como um crucifixo que desafia a fé. Helena, já com o coração acelerado, sentiu que o tempo havia parado. Rafael tentou confortá-la, mas o medo se infiltrava em suas veias, tornando-se uma parte indesejada de sua realidade. À medida que a escuridão se aprofundava, a casa, antes um refúgio, se tornava um campo de batalha psicológico. Os gritos silenciosos dentro de seus corações ecoavam mais alto do que qualquer ruído exterior. O casal começou a perceber que não eram apenas vítimas de uma série de eventos estranhos, mas sim prisioneiros em um pesadelo que não parecia ter fim. E foi em uma dessas noites, quando a lua cheia lançava sombras longas e distorcidas, que a situação atingiu um clímax aterrorizante. Quando a luz dos faróis cortou a escuridão, 2 homens mascarados apareceram, iluminando a casa com lanternas que pareciam devorar a esperança. A sensação de impotência tomou conta de Helena e Rafael, enquanto a casa, agora um espectro daquilo que um dia foi um lar, os mantinha prisioneiros em seu próprio pesadelo. Mas quando a noite caiu, algo inexplicável aconteceu. Naquela noite fatídica, quando os homens mascarados se aproximaram, um grito silencioso ecoou no coração de Helena. Rafael, por sua vez, sentiu um impulso avassalador de proteger sua amada, mas a impotência diante da situação o paralisava. A casa, que antes era um símbolo de esperança, agora era um labirinto de desespero. Mas antes que a escuridão pudesse engolir seus últimos vestígios de esperança, uma luz surgiu no final da rua. Era a senhora Dona Iracema, uma vizinha, idosa que sempre parecia saber de tudo o que acontecia no bairro. Com seu olhar perspicaz e uma aura de sabedoria, ela se aproximou do portão. Helena e Rafael, quase em um ato instintivo, correram até ela. Dona Iracema era uma figura respeitada, e nos poucos dias que haviam passado na nova casa, o casal já havia sentido a presença dela como uma proteção silenciosa.
Eu vi o que está acontecendo, disse a senhora, sua voz trêmula, mas firme. Esses homens não são apenas delinquentes, eles fazem parte de algo muito maior, algo que está ligado a esta casa. A revelação de Dona Iracema fez com que os corações de Helena e Rafael disparassem. Eles haviam escutado rumores sobre a antiga história da casa, mas nunca imaginariam que a realidade fosse tão sombria. Não posso ficar aqui, disse Helena, a voz embargada pelo terror. Precisamos sair. Precisamos ir embora. Mas Rafael, em um momento de clareza, segurou a mão dela. Não podemos deixar que eles nos vençam. Precisamos entender o que está acontecendo. O medo e a determinação travavam uma batalha dentro dele, como se cada escolha fosse um passo mais profundo no abismo do desconhecido. Dona Iracema, percebendo a luta interna do casal, insistiu. O que vocês precisam é descobrir a verdade. Esses homens têm uma conexão com a história da casa. Eles são os guardiães de um segredo que muitos preferem esquecer. Helena franziu a testa, confusa e intrigada. Que segredo? A senhora hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A casa foi construída sobre um antigo local de culto, um lugar onde rituais obscuros eram realizados. Aqueles homens querem proteger esse legado. A revelação deixou o casal em choque. O que antes era uma simples mudança de vida, agora se transformava em um enigma aterrador. A ideia de que a casa, seu novo lar, pudesse estar ligada a algo tão maligno era insuportável. E enquanto os homens continuavam a ameaçá-los, Helena e Rafael percebiam que não era apenas uma questão de segurança física, mas uma luta contra um passado sombrio que teimava em ressurgir. Dona Iracema, percebendo o desespero nos olhos de Helena, continuou. A única forma de se libertarem é confrontar a verdade. Vocês precisam descobrir o que aconteceu aqui. Mas cuidado, pois não estão sozinhos nessa luta. Alguns no bairro desejam que a história permaneça enterrada. Com essa nova informação, Helena e Rafael se sentiam mais determinados, mas também mais amedrontados. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil. A cada passo, o peso do passado se tornava mais evidente, e o casal se via forçado a enfrentar não apenas os homens mascarados, mas também os próprios demônios que essa casa havia despertado. Enquanto conversavam com Dona Iracema, a tensão aumentava. Os homens ainda estavam lá fora e o tempo parecia se arrastar. A casa, agora uma prisão, também se tornava um labirinto de segredos que eles precisavam desvendar. E antes que pudessem formular um plano, um grito cortou a noite, ecoando pela rua vazia. Helena e Rafael se entreolharam, aterrorizados, sabendo que a verdade estava prestes a se revelar, mas não sem antes exigir seu preço. Na escuridão daquela noite fatídica, enquanto o grito cortava o silêncio, Helena e Rafael congelaram, seus corações batendo descontroladamente. O som parecia vir de dentro da própria casa, um eco distante que reverberava em suas mentes. A tensão no ar era palpável, uma mistura de medo e um pressentimento de que algo terrível estava por vir. Dona Iracema, percebendo o pavor que se apoderava do casal, segurou o braço de Helena. Não deixem que o medo os consuma. A verdade é uma espada de dois gumes. Ela pode libertá-los, mas também pode feri-los profundamente. As palavras da senhora soaram como um aviso, e Helena começou a questionar se estavam prontos para o êxito que estava por vir. Rafael, por sua vez, sentia uma estranha conexão com aquele grito. Algo na maneira como soava, como um lamento familiar, fez sua mente voltar a um episódio de sua infância que ele preferia esquecer. Lembranças de um acidente que custou a vida de sua irmã mais nova, uma tragédia que ele nunca conseguiu processar completamente. O peso da culpa o acompanhava, e agora ele se perguntava se havia algo mais que o ligava àquela casa, algo que a sua mente tentara evitar. Rafael, a voz de Helena o trouxe de volta à realidade. Você está bem? Ele percebeu que havia se perdido em seus próprios pensamentos, mas a expressão de sua amada o fez perceber que sua luta interna não era apenas dele. Ela também estava lutando, confrontando não apenas os homens mascarados, mas também os
fantasmas do passado que a casa despertava. No instante seguinte, uma sombra se projetou na janela. Os homens estavam mais próximos. Com um movimento rápido, Dona Iracema puxou o casal para um canto mais escuro da entrada onde poderiam se esconder. Eles estão aqui por um motivo, algo que pertence a vocês. O que aconteceu com sua irmã, Rafael? Você nunca falou sobre isso. A pergunta da velha senhora o atingiu como um golpe. Ele hesitou, as palavras presas na garganta. Eu não sei se isso tem a ver com tudo isso, mas Helena, que havia escutado a conversa, olhou para ele com intensidade. Talvez tenha. Talvez a casa esteja tentando nos dizer algo. A ideia de que o passado poderia estar entrelaçado com o presente a aterrorizava, mas ao mesmo tempo despertava uma curiosidade insaciável. A tensão aumentava, e a compreensão de que havia mais em jogo do que apenas a sobrevivência começou a se formar. Os homens não eram apenas ameaças, eram parte de algo muito mais complexo. A conexão de Rafael com a casa parecia mais profunda, envolvendo não apenas seus próprios traumas, mas também os segredos que Helena ainda não conhecia. Enquanto eles se escondiam, um dos homens disparou uma voz poderosa, ecoando pela noite. Estamos aqui para recuperar o que é nosso. As palavras reverberaram na mente de Rafael como uma maldição. O que poderia ser tão valioso a ponto de justificar tal ameaça? E mais importante, o que ele e Helena tinham a ver com isso? Dona Iracema, percebendo a confusão e o medo nos rostos do casal, sussurrou. O passado está prestes a se revelar. Preparem-se. Com essa advertência, o peso da verdade pairava sobre eles, uma sombra que prometia tanto dor quanto libertação. O que seriam essas revelações? E como elas afetariam não apenas o futuro deles, mas também os segredos que a casa guardava? A noite estava longe de acabar, e o que ainda estava por vir poderia mudar tudo. Na escuridão densa da casa, o ar estava carregado de tensão. Rafael e Helena, escondidos atrás de uma estante antiga, sentiam a adrenalina pulsar em suas veias. Os homens do lado de fora pareciam ter uma missão clara, e cada movimento que faziam provocava um frio na barriga do casal. O eco do grito que havia rompido a quietude da noite ainda ressoava em suas mentes, como se a casa estivesse exigindo que enfrentassem seus próprios demônios. Dona Iracema, com seu olhar penetrante, parecia perceber a batalha interna que Rafael travava. Você precisa confrontar isso, meu filho. O que você teme não é a verdade, mas a dor que ela traz. Suas palavras foram um empurrão, um chamado para que ele não se escondesse mais dos fantasmas que o assombravam. A velha sabia que, para escapar daquela situação, Rafael e Helena teriam que desvendar os mistérios que cercavam a casa e a história que os unia. Com um gesto decidido, Rafael saiu de seu esconderijo, os olhos determinados. Ele não poderia mais se permitir viver na sombra do passado. A lembrança de sua irmã, o acidente trágico, a culpa que o atormentava, tudo isso precisava ser encarado de frente. O que eles querem de nós? Ele gritou, sua voz ecoando na sala vazia. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, e os homens pararam, surpresos com a súbita ousadia do jovem. Queremos o que nos foi tirado. Uma das vozes gritou de volta, essa com uma ferocidade que fez o coração de Helena disparar. Ela olhou para Rafael, percebendo que a situação estava prestes a se intensificar. Rafael, você não pode deixá-los nos intimidar. Isso não é só sobre você, é sobre nós. Os homens começaram a se aproximar e a tensão aumentou. Rafael sentiu que a confrontação era inevitável. Ele se virou para Dona Iracema, que o observava com um olhar de aprovação. Você pode fazer isso, ela murmurou. A verdade está dentro de você. Rafael respirou fundo e deu um passo à frente, sua voz firme. Se querem algo, então venham e peguem. A provocação reverberou na sala e os homens hesitaram, surpresos com a coragem que ele demonstrava. Foi naquele momento que as sombras começaram a se mover, e a casa pareceu vibrar com uma energia inexplicável. Dona Iracema, percebendo a mudança no ambiente, gritou: Cuidado!
Eles não estão sozinhos! E como se as palavras tivessem invocado algo, uma presença sombria se manifestou, fazendo a luz das velas tremer. O ar ficou gelado, e as paredes pareciam pulsar com uma vida própria. Rafael e Helena se entreolharam, compreendendo que estavam prestes a enfrentar não apenas os homens, mas algo muito mais sinistro. A luta não seria apenas física, mas uma batalha emocional pela verdade que tanto temiam. O destino deles, e talvez o da própria casa, pendia na balança. Com a adrenalina correndo em suas veias, Rafael tomou a decisão. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Juntos. E assim, com coragem renovada, eles avançaram para encarar não só os homens, mas também os segredos que a casa e seu passado guardavam. A tensão no ar era palpável enquanto Rafael e Helena avançavam em direção aos homens. Com cada passo, a casa parecia se contrair, como se estivesse segurando a respiração, aguardando o desfecho daquele confronto. Os homens, inicialmente hesitantes, reagiram à bravura de Rafael, e o ambiente se transformou em um campo de batalha improvisado. Rafael lembrava-se das palavras de Dona Iracema, e com um grito de guerra, lançou-se sobre os intrusos. O choque inicial foi inesperado, e os homens foram pegos de surpresa. Helena, por sua vez, não ficou parada. Ela se uniu a ele, empurrando um dos atacantes com toda a força que tinha. O caos se instalou rapidamente, e as sombras na casa pareciam ganhar vida, dançando ao redor deles, como se assistissem à luta. A batalha foi intensa, mas após alguns minutos de luta, Rafael e Helena conseguiram dominar os homens, que logo perceberam que estavam perdendo a vantagem. Um dos atacantes gritou, revelando uma mistura de frustração e medo. Vocês não sabem com quem estão lidando, a verdade nunca ficará oculta. E com essas palavras, os homens recuaram, fugindo, pela porta, deixando para trás um rastro de frustração e confusão. Exaustos, Rafael e Helena se deixaram cair no chão, ofegantes. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, mas um novo tipo de tensão pairava no ar. O que aqueles homens realmente queriam? E qual verdade eles se referiam? Dona Iracema apareceu lentamente, seu olhar carregado de sabedoria. Vocês enfrentaram a escuridão, mas a batalha não terminou. A casa ainda guarda segredos. Enquanto se recuperavam, Rafael olhou para Helena, percebendo que ambos estavam marcados pela experiência. A luta tinha sido física, mas as cicatrizes emocionais eram profundas. Nós conseguimos, mas... E se eles voltarem? Perguntou, a preocupação transparecendo em seu tom. Helena segurou sua mão, determinada. Precisamos descobrir a verdade por nós mesmos. Não podemos deixar que a incerteza nos consuma. Dona Iracema, percebendo o desespero nos olhos deles, acrescentou. A resposta está nas paredes desta casa. O passado que vocês temem pode ser a chave para o futuro. Rafael sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras, mas a coragem que sentia era maior que o medo. Ele decidiu que eram necessários mais do que apenas coragem e força. Eles precisavam de conhecimento. Enquanto a luz das velas tremulava, Rafael notou um antigo diário em uma prateleira próxima, coberto de poeira. O diário de seu pai? Ele se aproximou, o coração acelerado, e ao abri-lo, as páginas revelaram anotações sobre eventos que aconteceram na casa, segredos de família que ele nunca soubera. Mas entre as páginas, algo mais chamou sua atenção. Um mapa, com marcas, que indicavam lugares na cidade, algumas delas notórias por tragédias passadas. Helena, olhe isso, disse Rafael, apontando para as anotações que pareciam ligar a história de sua família a uma rede de acontecimentos obscuros. Isso pode nos levar a mais respostas, mas também a mais perigos. A determinação deles crescia, mas a ansiedade também, pois sabiam que a verdade poderia vir acompanhada de consequências inesperadas. Enquanto se preparavam para explorar os novos mistérios que o diário revelava, Dona Iracema observou com um olhar enigmático. Lembrem-se, a verdade pode ser uma faca de dois gumes. Cuidado com o que vocês buscam. E com isso, Rafael e Helena se lançaram em uma nova jornada.
sem saber que os homens que haviam confrontado não eram os únicos que guardavam segredos, e que a casa, com sua história sombria, ainda tinha muito a revelar. A tensão que pairava no ar se intensificou quando Rafael e Helena, armados com o diário e o mapa, se prepararam para seguir o rastro dos segredos que a casa escondia. O destino os levava a duas localizações: um antigo armazém à beira do rio e uma mansão abandonada, no coração da cidade. Ambos os lugares estavam impregnados de histórias trágicas, e a escolha que precisavam fazer era mais do que uma simples direção. Era uma bifurcação de destinos. "Precisamos decidir", disse Rafael, a voz trêmula. "Se formos ao armazém, podemos encontrar respostas sobre os homens que nos atacaram. Mas a mansão, a história lá pode nos revelar a verdade sobre o que aconteceu com minha família." Helena franziu a testa, o peso da decisão evidente em seu olhar. Seja qual for a escolha, pode haver consequências. E se os homens estiverem esperando por nós em algum dos lugares? Rafael respirou fundo, a realidade da situação começando a se concretizar. Ele sabia que, independentemente da escolha, o que encontrariam seria igualmente terrível. Se formos ao armazém, poderemos confrontar o que nos ameaçou, mas se optarmos pela mansão, poderemos descobrir o que realmente aconteceu com sua família. O que você acha? Os olhos de Helena brilharam com determinação. Seja o que for, vamos enfrentar juntos, mas precisamos decidir agora. E assim, com o coração pesado, Rafael fez sua escolha. Eles se dirigiram ao armazém onde a escuridão parecia estar à espreita, pronta para engoli-los. Ao cruzar a porta, um grito ecoou, e a realidade se despedaçou ao seu redor, revelando que eles haviam escolhido o caminho da escuridão. O armazém se transformou em um labirinto de horrores, e a escolha feita se tornava um fardo insuportável. A verdade que buscavam não era apenas uma resposta, mas a porta para uma maldição que os consumiria lentamente. Enquanto o caos se desenrolava, Rafael e Helena perceberam que, às vezes, a busca pela verdade pode levar a finais igualmente terríveis. Agora, eles estavam presos em um ciclo de escolhas fatais, onde cada decisão os aproximava mais da escuridão que tentavam desvendar. Se você gostou desta história, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais narrativas intrigantes. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam embarcar nesta aventura repleta de mistério. Deixe um comentário abaixo contando qual parte mais te impressionou, ou que tipo de final você gostaria de ver em uma futura história.